Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. Nesse 26º episódio, eu estou aqui com a minha querida Thaís, com o tema: qual o impacto da nossa biografia na criação de filhos e filhas? E a Thaís é excelente para falar sobre isso. Eu vou apresentar a Thaís para vocês e, como sempre, vamos direto ao assunto. Thaís Serrazoli, educadora e terapeuta parental, formada em pedagogia pela Unicamp. E foi lá que nós nos conhecemos. Fiz pedagogia junto com a Thaís, começamos em 1996. Olha quanto tempo dessa relação, né? Uma gratidão muito grande por essa mulher linda que vai falar com vocês hoje. Além de formada em pedagogia pela Unicamp, ela é também formada em pedagogia Waldorf, especializada em educação infantil. Atualmente estuda na Escola de Biografia Humana de Laura Gutmann e se dedica ao desenvolvimento humano por meio do apoio à maternidade, biografia humana e técnicas de respiração consciente. É mãe de 3 filhos adolescentes, os quais eu conheci recém-nascidos, também fofos, uma graça. Ela vive na cidade e no sítio, ao lado do seu marido, agricultor orgânico. Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso 26º episódio do programa Diálogos da Gerovida e vamos direto ao assunto. O tema é biografia humana. O que é a biografia humana? E qual que é a influência da biografia na criação de filhos e filhas? Olá, muito feliz aqui estar com você, Vandinha. Bom, vamos lá. A nossa história, quando nos deparamos com a maternidade, com o nascimento, com o bebê no nosso colo, ela está sempre vibrando em nós. Não tem como a gente separar a nossa história da infância com o que a gente desenvolveu no decorrer da nossa vida até a chegada de um bebê. E essa história ela fica impregnada quando a gente não tem consciência sobre o que nos passou, especialmente durante a infância. Então, se eu pudesse trazer uma imagem simples para a gente poder compreender melhor, é como se eu estivesse falando de ingredientes de uma cozinha, por exemplo. Então, se eu vou preparar um prato, eu tenho que saber que ingredientes eu tenho à disposição naquele dia. Então, dentro de mim vive ingredientes e é a partir deles que eu vou fazer as misturas para oferecer para o meu filho. Então, o que é o grande ponto fundamental para mim, Wanda, dentro desse trabalho que eu sou apaixonada, é que a gente, quando recebe um bebê, nosso bebê, ou quando a gente trabalha com crianças na escola, ou quando a gente tem sobrinhos, amigos que têm crianças por perto, a gente está falando de seres que estão completamente dependentes de nós. Então, isso significa que eles estão dentro dessa relação, meio que contando com a nossa capacidade de discernir entre emoções, entre comportamentos que não são bons, entre escolhas. E acho que esse é o ponto que para mim toca tão profundamente, porque quando a gente tem, sei lá, parceiros, marido, esposa, companheiros, ou na relação de trabalho, por mais que haja conflito, estamos falando de 2 adultos. Nós temos recursos. Eu posso, por exemplo, me expressar, posso guardar para mim, posso depois ligar para uma amiga para poder chorar, eu posso tomar um chocolate quente. Eu tenho muitas alternativas, mas uma criança não tem alternativa. Se ela entra num conflito e está sob, inclusive, a ameaça dos pais, né, da mãe, ela não pode sair de casa, né, pular o muro e ir para o vizinho pedir socorro. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente ter consciência do que nos passou, né, na nossa biografia, nos ajuda imensamente nas relações pequenas do dia a dia, nos pequenos grandes problemas, né, e desafios do dia a dia. Você falou assim que você fez uma analogia como se fosse uma questão dos ingredientes, que muitas vezes os pais, pai e mãe, não têm conhecimento desses ingredientes que fizeram parte principalmente da infância e que estão influenciando nessa criação, né? Como que você acha que esses pais, pai e mãe, pode conseguir conhecer essa história, conhecer essa biografia, conhecer esses ingredientes para assim poder oferecer algo melhor para os seus filhos e filhas?
existe hoje muitos trabalhos interessantes, todos eles nos convidam a refletir ou adentrar mais intimamente com a nossa própria história. No caso do trabalho da biografia humana, especialmente esse da escola da Laura Gutman, ele tem uma forma de olhar muito objetiva e com uma clareza que nos assusta, inclusive, porque ele vai tentar desenhar a partir do que nos aconteceu, né? Então, pequenas chaves que a gente consegue buscar dentro do nosso nascimento, em que lugar da família nós ocupamos, como principalmente a relação com a nossa mãe, os valores dessa mãe. E a gente consegue encontrar com esses elementos os pontos principais, seja de qualidades e que nós temos como ferramentas positivas, seja como as nossas sombras, entende? Então, o que acontece quando chega um bebê no nosso colo, né? É como se ele nos deixasse todo esse tempo de maternidade, inclusive de todo o desenvolvimento da própria gestação, nos vai como se fosse nos convidando a nos sensibilizar, né? A gente vai ficando cada vez mais sensível dentro desse novo mundo, né? Desse novo lugar, que é como se fosse um mundo dentro do outro mundo, né? A maternidade é sempre como se fosse um tempo fora do tempo, né? E isso faz com que a gente acabe estando mais diante das nossas dificuldades, da nossa vulnerabilidade, da nossa rapidez em fazer as coisas, da nossa pressa em concluir, da nossa dificuldade de ver um bebê que chora, que dorme pouco, que está com cólica, ou uma criança um pouquinho maior que começa a nos desafiar. Então, tudo isso, de certa forma, bate na nossa própria história, e isso que esse trabalho da biografia humana nos convida a ter clareza para conduzir o processo de criação de filhos. Você fala de criação de filhos, está muito ligado também à questão da criação do vínculo, né? Entre pai e bebê, e mãe e bebê, né? E que dicas que você daria, né, para esses pais e mães, ou, né, a questão da família, né? Como que esses pais e mães, que dicas você daria para essa criação de vínculo, né? Como criar vínculo com seus filhos e filhas? Se a gente for pensar de um modo geral, é sempre importante, eu gosto sempre de lembrar para as mães que a gente está vivendo numa época, numa cultura que não prioriza o filho, não prioriza o nosso filhote humano, vamos dizer assim. Isso significa que a gente cria, vamos dizer assim, um jeito de viver que passa por cima dos nossos filhos. Então, se nós queremos estar mais próximos e criar vínculos, estar realmente intimamente disponíveis para eles, é como se a gente estivesse em parceria com a família, com os companheiros e companheiras, que ter combinados para que a gente consiga, ao máximo possível, deslocar, né? Ao máximo porque, lógico, as mães vão continuar trabalhando, a gente precisa continuar pagando as contas e tudo isso, mas a gente conseguir oferecer para a criança o que de fato ela precisa. Então, se a gente pensar em exemplos que a gente tem como possibilidade, a gente tem hoje, né, especialmente numa época em que a gente tem livros, e na verdade agora nem livro, né, a gente tem 1 milhão de cursos online para sermos bons pais, né, a gente tem que lembrar que uma criança não precisa de um pai que sabe fazer as coisas, ela precisa de uma família, especialmente de uma mãe que sinta a criança, que esteja de fato disponível para ela. Então a gente não precisa, essa mãe não necessariamente tem que deixar o trabalho ou tem que deixar as coisas, mas é de um lugar onde realmente o vínculo ele acontece porque estamos disponíveis a qualquer necessidade de uma criança. Então vamos imaginar concretamente um bebê que chega, ele até ontem estava dentro do nosso útero, né? E esse útero ele oferece as condições mais do que perfeitas para um desenvolvimento de um bebê. Então a gente não tem tanta consciência do que acontece, mas é como se a gente precisasse imitar esse útero depois do nascimento, né? Por isso que a gente fala até da esterogestação. Mas assim, concretamente, um útero ele oferece calor, ele oferece contato, corpo a corpo. Então se eu pudesse dizer uma mãe que acabou de ganhar um bebê, ofereça seu corpo, o seu calor. O útero
ele oferece a proximidade com o nosso coração, onde pulsa o nosso batimento. Então, o lugar de bebê é o mais próximo possível desse coração. O coração do papai também, mas especialmente o coração da mãe. Movimento, né? O corpo, nosso corpo, ele está sempre em movimento. Isso é da natureza humana. E a gente também oferece movimento para o bebê, né? A gente faz isso intuitivamente, quase todas essas coisas. Mas é inevitável, se a gente está identificado com a nossa cultura, que não tem essa sensibilidade para o bebê, que a gente vai deixar o bebê longe, ou a gente vai deixar o bebê chorando, ou a gente vai querer quase que adestrar o bebê, né? Essa palavra é feia, né? Mas é quase como se a gente quisesse fazer com que ele obedeça as regras para que logo ele entre dentro do mundo do dia a dia. Formato. Do formato, né? Então isso seria de um bebê chegando, que se a gente consegue, de fato, nos aproximar das necessidades essenciais desse bebê, é como se isso fosse mais fácil para que a gente adentre depois no terceiro, quarto, quinto, sétimo ano de vida, porque a gente criou esse vínculo a partir da necessidade dele, entende? É muito diferente isso que eu questiono um pouco das nossas leituras e estudos, nada contra, é sempre muito bom a gente nos inspirar, né? As pessoas que buscam nos ajudar, mas ela faz com que a gente interprete. Entende? Esse eu acredito que é um grande perigo. É muito diferente de eu sentir a criança. Então, para isso, eu tenho que estar meio que, sabe, de coração aberto, de fato, e sem medo de ser feliz. Então, se eu carrego uma história muito difícil e tenho um excesso de rigidez, eu naturalmente serei rígida com meu filho. Entende? Então, isso não me dá a capacidade de perceber a necessidade daquela delicadeza, daquele tempo que ele se estica, ele não é um tempo do relógio, entende? E mesmo das necessidades básicas, que é o colinho, o calor e essa proximidade com o corpo materno. É muito interessante que, assim, quando você... É uma busca de autoconhecimento, né? Quando conhecer a sua história, como você falou assim, se eu tive uma criação, se a minha infância, se a minha história tem um histórico de rigidez, se eu não me transformar, se eu não me mudar, é isso que vai ser oferecido para o seu filho e filha, né? E aí, Thaís, nessa experiência que você tem com as famílias, que você tem vivenciado, quais são os problemas que mais aparecem para você? O que mais as pessoas, os seus clientes, pais e mães, têm apresentado de problemas, né, para você? Eu vou fazer um gancho com o que você trouxe e entro na sua pergunta. Tá. Tem um erro que a gente tem de achar que como a gente não recebeu, a gente não tem a oferecer. Então, é como se a gente estivesse acreditando que nós ficamos congelados naquela vivência emocional da infância. Então, se eu precisei, ou se eu vivi com medo, ou se eu vivi... se eu conseguir sair bem através da rigidez, ou da disciplina, ou do trabalho, ou desse isolamento, é como se aquilo tivesse impregnado dentro da minha história. Só que agora eu sou grande. Então, lembra quando eu comecei? Uma criança pequena, ela é completamente dependente. Então, de fato, você não tem saída, você precisa e está dependendo daquela mãe, daquele pai, daquela família, avós, enfim. Então, assim, é um grande erro a gente imaginar que se não temos e não recebemos, a gente não pode oferecer. Então, sim, nós sempre podemos oferecer. Pior que possa ter passado, pior de tudo que possa nos ter passado, ficou no passado. E, lógico, a gente sente, dói, é como uma ferida, mas hoje, como adulto, a gente vai no médico e pede ajuda, né? E cuida, e faz uma muleta, e ajuda, né? Não importa. Quando com a criança, a gente, de fato, conseguir oferecer, entende? Dentro do ponto de vista do adulto, né? Porque, na prática, um dos problemas, né? Já que entrando na sua pergunta, é que é como se eu sou uma mulher adulta, mas eu pulso a minha imaturidade emocional. Então, é como se fossem 3 crianças de 3 anos na sua fase da birra, na sua fase de autoafirmação ali, falando eu para si mesmo pela primeira vez e querendo se impor, certo? Mas mamãe é grande e a criança é pequena. Então, a criança começa a aprender que ela não tem direito a desejos, ela só tem direito a obedecer. Então,
que ótimo, porque se a mamãe consegue sentir e perceber o desejo genuíno da criança, essa criança será atendida. Se não, ela não será atendida, né? O que acontece quando uma criança, seja ela pititica, média, grande ou até meus filhos adolescentes, não são atendidos? E atendidos aqui, Wanda, a gente não pode cair no erro de atender naquele sentido de consumo, entende? Ou no sentido da criança mimada, vamos dizer, que a gente usa de um jeito torto, né? Eu estou dizendo das suas necessidades essenciais. O que é uma das coisas que ninguém gosta de falar e que está diretamente associado com essa falta, ou com essa desconexão, são as doenças, né? Porque se a criança, ela precisa, como primordial, contato, precisa se sentir amada, se sentir vista, né? Acho que as mães de crianças pequenas que pela 10ª vez a criança pula da cama para o chão, ou pula na piscina, ou sobe na árvore, e que aqui ela precisa de um adulto que esteja admirando todas aquelas travessuras, travessuras boas, né? Então, a criança que não tem isso, ela vai dar um jeito de conseguir isso. Então, uma das formas é através de doenças, e isso também vai depender do quanto que essa mãe dá valor para as doenças. Então, infelizmente, a maioria das mães conseguem parar quando o filho adoece, né? Então, lógico, existem um mundo inteiro para a gente discutir sobre as doenças, né? Mas a gente hoje, já também na literatura científica, não tem como fugir dessa relação com as questões emocionais, especialmente a gente falando de uma criança. Depois, outros problemas que podem ter é a criança ser impedida de se desenvolver plenamente, né? Então, por exemplo, a criança que começa a demandar, por exemplo, mais cuidados. Então, ao invés de eu me buscar estar oferecendo o que eu tenho de melhor, entende? Não é uma coisa que você compra no supermercado e oferece para o teu filho, né? Eu começo a consumir produtos. Então, eu vou levar ele na fono, vou levar ele em outro... Então, a gente esquece que o alimento primordial somos nós, é corpo, é coração batendo, é ouvido, é perguntar o que eu posso te oferecer hoje, para que você possa se desenvolver com bastante, né, alçando voos. E cada idade ou em cada fase, a gente também consegue apontar, vamos dizer assim, o que é esperado dentro de um desenvolvimento de qualquer criança e o que é esperado para esta criança. Então, tem crianças que precisam estar mais perto, porque se sentem mais seguras. E tá tudo bem com isso. Então, essa mãe, sentindo essa criança, ela simplesmente tem que deixar ela ficar perto. E tem crianças que já dão passinhos mais longos. E então, essa mãe, ela consegue de longe acompanhar, ou o adulto que está acompanhando, né? Nem sempre é a mãe, mas permitindo que ela faça suas aventuras, mas também está próximo, né? Também está acompanhando para que essa criança não, a gente fala, não entre dentro da floresta, né? E corra outros perigos, que infelizmente os perigos são infinitos, né? Se a gente for pensar em adolescentes, a floresta pode ser o mundo da internet, que tem seus perigos. Então, acompanhar. Uma criança precisa de alguém acompanhando para que ela não precise chamar atenção dentro desses maus comportamentos, adoecimentos, ou se colocando em situação de risco, que é o que ninguém deseja para nada, né? Aí, Thaís, trazendo um pouquinho do que você está dizendo de criança pequena, você também explorou um pouquinho a questão dos adolescentes, dos cuidados, do que eles precisam, o que cada um então, tem, de forma geral, o que se espera por uma idade, mas a gente tem que olhar sempre a individualidade do filho e da filha. Como que você olha, assim, todos esses cuidados, né? Então, qual que é a influência desses cuidados, né? Ou, na verdade, vamos dizer assim, se não se tiver esses cuidados na primeira infância, na adolescência, assim, o que pode gerar na vida adulta, né? Então, quais são os impactos, digamos, que pode ter na vida adulta? Então, eu acho que essa é uma pergunta bem grande, né? Bem grande, mas a gente pode pegar por nós, né? Vamos olhar por exemplos concretos, né? O quanto que é difícil para a gente se vincular ao outro, ou quanto para algumas biografias, né? Por exemplo, a minha, é difícil de se colocar dentro de desafios de mundo, né?
se expressar, se colocar, se aventurar dentro do desconhecido, dentro da biografia de alguém que viveu muito fechado, né, dentro de uma história. Uma outra história, quando você pensa que a gente cria vínculos que não estão permeados por esse amor genuíno, esse amor incondicional, que é o que deveria ser, por mais estranho que seja essa palavra para todos nós, né? O que deveríamos ter recebido como crianças nós e o que deveríamos oferecer para uma criança, especialmente nesse período de dependência absoluta, né? Que é muito diferente quando a gente cresce. É como se a gente estivesse sempre diante desse lugar onde eu nunca vou ser aceito, ou não vou ser amado, e eu vou buscando um jeito de conseguir aquilo. Então, alguns com estratégias de manipulação, outros consumindo álcool, consumindo drogas, consumindo qualquer outra coisa que parece meio bobo falar, né? Mas que no fundo é quase como se todo mundo ainda estivesse esperando o amor da mãe, né? O amor dessa família que recebe incondicionalmente. Essa palavra é um pouco choca, né? Porque a gente entende que nas relações que a gente conhece, especialmente com os nossos pais, essa condição, ela é muito presente, né? E olhando dentro da nossa cultura de um modo geral, eu te amo se, eu te amo quando, né? Então, quando a gente tem lá uns problemas com os filhos, a gente continua amando, mas a sensação da criança é que ela só é amada se ela não fizer bagunça, se ela for uma boa aluna, se ela não falar palavrão, se ela cumprimentar a vovó, né, um beijinho naquela pessoa estranha que ninguém sabe quem é, sabe? Esse excesso de um bom comportamento do ponto de vista do adulto. Ninguém foi até a criança, mesmo que intuitivamente, e perceber o medo que ela tem, ou a insegurança que ela tem. E esse é o trabalho que a gente tem que fazer em primeiro lugar, nos perceber as nossas dores, conhecer os nossos ingredientes, para que a gente se sensibilize de verdade, para que as crianças não fiquem sozinhas como nós ficamos. A maioria, tá? Eu generalizo, porque assim, quase não temos hoje histórias em que a gente realmente recebeu essa informação de um vínculo amoroso, de uma proteção amorosa. Isso não quer dizer que alguém, nem nós, nem nossos pais, tataravós, bisavós, assim, fizemos algo no sentido de prejudicar. Sim. Todos, por mais violento que seja, tá, a história que tenhamos, nós recebemos o melhor que aquela mãe e aquele pai puderam oferecer. Porém, do ponto de vista deles, e com a imaturidade ou a inconsciência deles. Então, é extremamente importante a gente não ter medo de olhar para a nossa história, mesmo que quem não tem memória do que nos aconteceu, por elementos a gente consegue meio como detetive encontrar alguns pontos chaves, e aí não tem mágica, né? Vai de como cada um se coloca dentro desse processo e olha para o seu filho, olha para os seus parceiros, as pessoas que trabalham com esse lugar onde só depende de mim, essa oferecer. Não é só para filho, tá? Para os amigos, né, Wanda? Só depende de mim essa disponibilidade em estar ali disponível, oferecendo o máximo para você, sem essa troca, né, da condição para, né, que eu acho que esse é um perigo, especialmente falando de crianças pequenas. Nossa, Thaís, super gostosa essa conversa com você. Gostaria de deixar uma mensagem final antes de encerrarmos? Vamos ver. Sim, eu gostaria de dizer assim, o quanto eu sou apaixonada e grata por esses trabalhos todos, que não se trata só de uma técnica, né? Acho que se trata desse lugar onde a gente se abre de um ponto de vista onde é possível ser mais feliz, é possível ser mais genuíno, é possível não ter medo tanto das nossos fantasmas, né? E acho que isso, assim, do ponto de vista do que eu almejo, né, com esse trabalho, mas também como vida pessoal, é que a gente possa ir de fato fazendo o que é possível para que a humanidade melhore de uma forma mais plena, mais completa, mais amorosa, porque senão a gente vai ficar no nosso feijão com arroz, todo mundo reclamando de tudo, grudado só nas redes sociais e, assim, perdendo a oportunidade de usufruir da vida, né, dessa abundância deliciosa. Então, acho que fica o convite para cada um aí se investigar um pouquinho e estar mais olhando
mais delicadamente para os seus filhos e seus companheiros. Nossa, super agradeço, Thaís, a sua participação, né? Foi muito interessante, acredito que bastante enriquecedor para quem está nos assistindo. Agradeço de coração a sua participação nesse diálogo, né? Nesse reencontrar na nossa conversa. Então, ficamos por aqui, encerrando o nosso 26º episódio do programa Diálogos da Gerovida. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo Diálogo da Gerovida. Até lá. Beijo para você. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você então gostou deste programa, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este episódio. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!